No vídeo de hoje faremos um super resumo sobre a arte do período colonial no Brasil. Muito bem, esse vídeo faz parte de uma playlist de resumos que estamos fazendo aqui já há um tempo. Se você caiu no canal por esse vídeo, procura aqui embaixo essa playlist, assista aos outros vídeos porque essa é uma continuação de todo o trabalho que estamos desenvolvendo para vocês gabaritarem naquela prova. Hoje nós vamos falar então sobre a produção artística que aconteceu no Brasil durante o período colonial. Então nós sabemos que tudo que se produziu aqui no Brasil durante esse período, se falando de arte, girava em torno da Igreja Católica e dos cultos religiosos. Então nós sabemos que vários religiosos europeus vieram para cá, entre eles beneditinos, jesuítas, franciscanos, e eles vieram e trouxeram com eles conhecimentos artísticos e culturais variados. Não só a arte, mas também a educação, né? As primeiras escolas surgiram dentro das igrejas. Eles vieram então catequizar os brasileiros, os índios, e por consequência também começaram ou continuaram a praticar atividades artísticas como pintura, escultura, desenho. Começou-se então uma produção artística ligada à cultura brasileira, ligada à realidade brasileira. Claro que da visão daqueles religiosos, de um certo ponto de vista, mas era uma produção que acontecia aqui no Brasil. Vários brasileiros começaram a ter aulas com esses religiosos. Então os primeiros artistas, primeiros pintores brasileiros eram pessoas comuns que ou já haviam tido aula com esses religiosos ou eram autodidatas. Então essa primeira geração de artistas brasileiros, ela surgiu na fusão entre os ensinamentos da arte voltada para a religião e também uma arte desenvolvida por pessoas comuns que de certa forma aprenderam sozinhas, desenvolveram o seu próprio estilo. Nós temos, nesse período colonial, duas grandes missões artísticas que influenciaram muito tudo que acontecia aqui no Brasil. A primeira foi a missão holandesa, que em 1637, a partir da invasão holandesa, eles começaram a pensar numa forma de trazer artistas, uma caravana com artistas da Holanda, para que eles pudessem registrar tudo o que acontecia aqui no Brasil. Estamos falando de uma época em que não existia fotografia. Tudo que se sabia na Europa sobre aqui o Novo Mundo eram narrativas, eram pinturas, eram desenhos, porque não tinha fotografia, não tinha vídeo, não tinha tecnologia que nós temos hoje em dia, né? Então eles mandaram uma caravana da Holanda para cá, chamada de Missão Holandesa, com alguns artistas, sendo que os dois principais eram Frans Post e Albert Eekhout. Eles eram pintores holandeses que tinham uma técnica muito bem feita, muito bem elaborada, eram muito polidos, eles eram conhecedores de várias maneiras diferentes de pintura, tinha uma pintura muito realista, e a pintura realista era fundamental para registrar tudo que eles haviam encontrado aqui. Qual foi a intenção dessa caravana, dessa missão? Como eu já disse para vocês, a intenção era registrar tudo o que acontecia aqui. Eles faziam principalmente paisagens, obviamente, da natureza, dessas cores maravilhosas dos trópicos, esse ar, essa atmosfera, essa temperatura quente, como as pessoas eram, como que eram os índios, como que eram as pessoas que já eram de uma mistura de portugueses com índios e depois com negros também. Enfim, eles mostraram os biotipos, mostraram a fauna e a flora brasileira. Por isso que a paisagem era uma das principais temáticas desses pintores. Também fizeram muito em natureza morta, porque eles se encantaram com as frutas, as verduras, os legumes, a comida brasileira. Depois, quando essa comida chegou até a Europa, fez também muito sucesso, como o abacaxi, por exemplo. Foi chamado durante muito tempo como a fruta do rei, por ter uma coroa, enfim. Tudo isso encantou muito esses europeus. Enquanto Frans Post se especializou em fazer paisagens, Albert Eekhout
ficou conhecido por representar índios em atividades corriqueiras, como em danças e em alguns elementos que faziam parte da cultura deles, mas também em posições como se estivessem posando, meio assim parecido como uma disposição do Museu de História Natural, sabe? Então ele observava e ele pintava como se aquelas pessoas estivessem posando para ele. Uma curiosidade, ele sempre fazia pinturas com as pessoas olhando para o pintor, né, de certa forma encenando, com uma árvore típica do lado, um pé de banana, cana, enfim, pés típicos de plantas típicas brasileiras do lado da tela. Então, uma curiosidade do trabalho de Albert Ecoute. Em 1808 nós temos um fato épico aqui no Brasil, que foi a chegada da família imperial. E nós temos em 1816 uma outra chegada muito importante, que é a chegada da missão francesa. Como aconteceu tudo isso? Então a família portuguesa, a família real portuguesa chegou aqui no Brasil e se implantaram aqui, ficaram por aqui e perceberam que a produção artística brasileira deveria seguir os moldes acadêmicos da arte tradicional. Então eles entraram em contato com a França e pediram para que os franceses mandassem alguns professores para eles inaugurarem uma instituição de arte aqui, na qual iriam formar artistas brasileiros, assim como eram os artistas europeus, com aquela arte clássica, acadêmica, mais precisamente nos moldes da arte neoclássica. Então nós temos em 1816 a chegada da missão francesa com dois artistas muito importantes que foram Taunay e Debré. Assim como os outros dois da missão holandesa também vieram para registrar, também registraram a partir da ótica deles, a visão deles, tudo que eles viram, experimentaram aqui no Brasil, mas principalmente eles vieram para instituir a primeira escola de arte. E essa inauguração aconteceu em 1826 com a abertura da Academia Imperial de Belas Artes. Dentro dessa escola, eles iriam ensinar os brasileiros pintura, escultura, toda a produção artística a partir dos moldes da arte neoclássica. Foi a primeira vez na história da arte brasileira que um movimento que acontecia na Europa aconteceu simultaneamente aqui no Brasil. Enquanto rolava lá na França o neoclassicismo, depois o romantismo, aqui no Brasil aconteceu no mesmo período, por conta da chegada da missão francesa, que veio com o intuito de, não vou falar modernizar, porque é uma palavra que tem outra conotação, mas com o intuito de polir a arte brasileira, com o intuito de deixá-la mais elegante, mais clássica, ou seja, introduzir na nossa arte elementos que faziam parte da arte tradicional europeia. Enquanto a produção artística desses dois professores, artistas da missão francesa, o Taunay se especializou em paisagens. Agora as paisagens do Taunay são um pouco diferentes da paisagem de Post, por exemplo, da missão holandesa, porque as paisagens de Taunay já mostram a questão da urbanização brasileira, grandes cidades e assim por diante, né? Mas o Debré ficou internacionalmente conhecido pelas pinturas que ele fez de escravos. Então ele começou a se interessar por esse universo e a representar a relação dos escravos entre si, os escravos com seus donos. Em muitas obras aparecem escravos sendo açoitados, castigados, apanhando. Então essas pinturas são consideradas também documentos históricos, porque representam a questão da escravização aqui no Brasil. Quando a gente pensa nessas duas missões, não podemos esquecer que tudo que foi registrado por esses artistas partiu do ponto de vista analítico de um europeu. Então, muitas vezes, não era uma narrativa real ao que acontecia aqui, mas sim poluído de todo o imaginário europeu em cima do que acontecia aqui no Brasil. Por que isso? Porque esses europeus, eles ouviram diversas narrativas diferentes de como era aqui o Brasil, né? A questão do canibalismo, por exemplo, que é muito mais ritualístico do que um hábito alimentar, e os europeus pensavam que os índios comiam carne humana no almoço, na janta, como se fosse carne de boi, como se fosse peixe, mas não era assim. Era uma questão ritualística, mas esses europeus representaram a questão do canibalismo como
hábito, muito mais como um hábito alimentar do que envolvendo ali as questões ritualísticas que eram pertinentes a essa prática. Então, quando forem analisar essas obras, sempre tenham em mente que elas estão realmente poluídas de todo o imaginário europeu que foi construído lá na Europa, de acordo com as narrativas que chegaram até lá do que acontecia aqui no Brasil. Então, essas obras do Debré, elas narram a partir do ponto de vista europeu a questão da escravização aqui no Brasil. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist, assistam os vídeos anteriores e não percam os próximos capítulos. Lembrando também que o nosso canal é como se fosse uma novela, temos vídeos novos toda semana. E vou dizer mais, vou começar a partir dessa semana um projeto super especial de vídeos curtos, porém de conhecimento efetivo, que serão vídeos pequenininhos, diários. Nós iremos chamar essa playlist de Arte de Minuto, ou seja, em 1 minuto darei uma informação muito importante do universo artístico para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos, acompanhe esse projeto, vocês vão gostar, compartilhe nessas redes sociais e um grande beijo!